Como começar o pós-créditos de um dos seus filmes favoritos? Você simplesmente não fala nada e só manda rodar a vinheta. Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos Classics, continuando a maratona Star Wars. Vamos direto ao assunto pro episódio 5, O Império Contra-Ataca, o melhor filme da série e um dos meus filmes favoritos da vida. Antes de mais nada, aqueles dois avisos importantes. Se você é novo no canal, se inscreva aqui embaixo para receber vídeos toda semana e durante essa semana de Star Wars para receber vídeos todos os dias, porque todo dia vai ter um review de um filme da saga aqui. Eu vou comentar os 6 aqui no pós-créditos. Então se inscreva aí embaixo. Compartilhe o vídeo com todo mundo também para ajudar o canal a crescer e dê o seu joinha no vídeo porque ajuda esse vídeo a se destacar pelo YouTube. Além, é claro, de comentar aqui embaixo, discuta Star Wars aqui embaixo nos comentários, eu sempre respondo e sempre estou interagindo com todo mundo que comenta. E o segundo aviso é um aviso que eu esqueci de dar no vídeo do episódio 4. Eu particularmente acho desnecessário avisar isso, porque se você ainda não viu Star Wars, provavelmente é porque você não se importa o suficiente. Mas de qualquer maneira fica aqui avisado que este vídeo tem spoilers do filme, né? Como é o pós-créditos Classics e como o filme saiu há 300 anos e como ele é Star Wars, ele tem spoilers. No meu review do episódio 4 eu disse que o filme ele ganha muito pelo senso de encantamento e pela entrega que ele tem, por toda a magia que ele consegue transmitir. Mas que como produto cinematográfico visto hoje em dia, ele é bem falho. O roteiro é muito inocente, a direção é bem fraquinha, os atores estão perdidos, aquela coisa toda, né? Pois bem, poucas franquias evoluíram de uma forma tão absurda e inacreditável como Star Wars evolui do episódio 4 pro episódio 5, cara. Praticamente vira outro filme. Porque tirando os personagens, tudo no filme é diferente, tudo no filme é melhorado. A direção desse filme é muito boa, o roteiro do filme é muito bem escrito, os atores estão muito bem, tudo é muito diferente. Por isso que eu falo que o episódio 4, acima de tudo, ele é uma experiência cinematográfica. Assistir esse filme é assistir uma parte da história do cinema, querendo ou não. Já o episódio 5 é muito fácil avaliar ele como um filme, né? Como uma obra cinematográfica, porque ele se sustenta perfeitamente dessa maneira, porque é uma obra-prima do cinema. Uma das coisas que mais chama a atenção no Império Contra-Ataca é o quanto ele se distancia dessa temática de conto de fadas espacial que o George Lucas pensou para Star Wars. Para quem não sabe, esse filme ele é dirigido pelo Irving Kershner, que foi um professor na faculdade de cinema do George Lucas, um professor do qual aparentemente o George Lucas não aprendeu muito, mas o cara era professor de cinema, então ele manjava da coisa toda. O George Lucas convidou ele para dirigir o filme, então ele ficou como diretor, e o roteirista foi um cara que eu não lembro agora, junto com Lawrence Kasdan, que aliás escreveu o roteiro do episódio 7, o que anima qualquer pessoa. O George Lucas escreveu apenas o argumento do episódio 5. Lembra do que eu falei no vídeo do episódio 4? Se você não assistiu, assista ao vídeo do episódio 4 para ver o que eu falei. O George Lucas ele é um excelente argumentista, mas eu duvido que se ele tivesse escrito o roteiro do filme, ele ia ser tão bom quanto ele é. Mas então, como eu estava falando, o filme ele se afasta desse clima de conto de fadas. Ele embarca muito mais nesse clima sombrio, né? Nesse clima de guerra entre o Império e a Aliança Rebelde. E não é à toa que ele é o filme favorito dos fãs. O que os fãs gostam mesmo é de uma maior intensidade, né? É de uma história mais densa. O filme inteiro traz diversas situações inusitadas. Primeiro, as coisas dão errado nesse filme. Na batalha no planeta gelado de Hoth, a Aliança Rebelde perde. Em Bespin, o Império toma a cidade, o Lando é traidor, o Han Solo é congelado em carbonita, os heróis são presos, o Luke perde a mão, o Darth Vader é pai do Luke, cara. Tá tudo errado nesse filme. No último filme tudo terminou em festa, eles explodiram a Estrela da Morte, tá todo mundo ali com medalhinha. Esse filme não, ele muda completamente o tom da saga, ele muda totalmente o tom da história, e é exatamente por isso que ele é tão bom. Porque além de trazer esse clima diferente pra saga, esse clima um pouco mais adulto pra saga, por assim dizer, ele mergulha de cabeça na mitologia, né, de Star Wars, em toda a questão da força, né, porque a gente conhece um dos personagens mais fascinantes da saga, que é o Mestre Yoda. Mas vamos por parte, né? Já que eu falei do Mestre Yoda, vamos falar da parte técnica desse filme. Os efeitos visuais desse filme são
lindos de se ver. A batalha de Hoth lá com os Walkers imperiais, aqueles bichos gigantes, cara. É tudo muito bem feito. A Cidade das Nuvens é muito bonita. A fotografia desse filme também é muito boa. O design de produção é fantástico. O filme todo ele é muito mais bem produzido, né? Por motivos óbvios, ele é muito mais bem produzido que o episódio 4. E já que eu tô falando da parte técnica, é bom também falar do Yoda. Porque o Yoda da trilogia original é uma verdadeira obra de arte. Nos filmes originais, a voz e a manipulação do fantoche ali do Yoda é feita pelo Frank Oz. Que trabalho de mestre. Eu vou evitar de citar os episódios 1, 2 e 3 aqui nesses vídeos, né, dos vídeos da trilogia clássica, mas eu preciso abrir um parênteses aqui para falar do Yoda, porque o Yoda digital dos filmes 2 e 3 não chega nem perto de ter a perfeição enquanto personagem que o Yoda tem nos episódios 5 e 6 como um fantoche. Yoda dos episódios 2 e 3, que é um bicho bem feito digitalmente falando, mas ele não serve pra nada em termos de história, de dramaticidade, porque as expressões do Yoda digital ali não conseguem ter metade do realismo e do impacto que o Yoda fantoche tem nos episódios 5 e 6. O trabalho que é feito com Yoda nesses filmes, cara, é o tipo de coisa que não tem tecnologia que substitua. É só você prestar atenção nesses detalhezinhos. Tudo que o Luke fala gera uma pequena reação ali no rosto do Yoda. E se você para e pensa que aquilo é um fantoche, é de bater palma toda hora que o Yoda aparece, porque o primor técnico desse personagem é incrível. Ele é um fantoche nesses filmes, mas ele tá cheio de vida, ele é cheio de detalhes. Não é esse bicho em CG que pode ser tecnicamente bem feito, mas é completamente vazio. Aproveitando que eu tô no embalo do Yoda, os novos personagens do episódio 5 são todos incríveis, né? O Mestre Yoda se tornou aí um ícone do cinema, né? Pelo jeito dele te falar, e ele é um personagem fascinante de se explorar, né? Deixando de lado toda a parte técnica. E ele é uma das provas, aliás, de que o roteiro do filme melhorou muito, porque ele tem várias falas incríveis e vários diálogos muito bons com o Luke. Todo personagem é perfeitamente desenvolvido nesse filme. E aliás, outro grande mérito de O Império Contra-Ataca, todos os personagens, tanto os novos quanto os antigos, são perfeitamente desenvolvidos. A gente vê todo o desenvolvimento cuidadoso que o personagem do Luke tem durante todo o filme. O Han Solo ele tem uma grande mudança do episódio 4 pro 5. Tem esse desenvolvimento no relacionamento do Han Solo e da Leia, que é muito bacana. E o Harrison Ford tem muita química ali com a Carrie Fisher, então você consegue acreditar no casal. Por mais que no episódio 4 o filme tenha tentado, né, criar ali uma tensão entre o Luke e a Leia, não se compara a química do Han com a Leia. Aquilo ali é um casal que você consegue comprar desde que ele é apresentado pra você. E o C3PO nesse filme, cara, novamente, eu vou precisar abrir o parênteses de novo. Na trilogia nova, dá vontade de pegar o C3PO e tacar pela janela, porque ele tá irritante do começo ao fim. Mas nesse filme é muito legal como eles usam o C3PO para deixar o filme mais leve. Ele consegue manter as coisas equilibradas, sem nem que o personagem se torne irritante e nem que a comédia acabe ficando fora de tom. Ela funciona perfeitamente dentro ali do filme. E o que dizer da trilha sonora? Eu me pergunto como será que acontece? O John Williams recebe o pedido tipo, eu quero um tema que seja grandioso, e quando ele tocar é para representar o mal, é na intenção de despertar o medo nas pessoas, o sentimento de autoritarismo, né, de uma ditadura. Essa música ela tem que passar tudo isso. E aí o John Williams ele ouve tudo isso e me vem com essa música. A perfeição da marcha imperial e o arrepio que ela traz toda vez que toca nesse filme é um negócio que é impossível de explicar. A música é perfeita e é simples assim, simplesmente acontece, ela é perfeita desse jeito. Outra coisa perfeita nesse filme é toda a sequência de duelo
entre o Luke e o Darth Vader. E não é só pela parte técnica, não é só porque o Darth Vader ele demonstra mais habilidade e o Luke ele é mais habilidoso ali no sabre, né? E ele luta com mais rapidez e tem mais movimentos ali, que aquela luta lamentável do episódio 4 com os dois velhos se cutucando e rodando a espada, né? Que é um negócio triste de se assistir. Mas no episódio 5 a luta ela é mais legal, ela é mais eletrizante, mas é porque aquela luta não é simplesmente uma luta de sabre, ela não é uma luta gratuita, ela está ali a serviço da história. Aquela luta está acontecendo por um motivo muito maior do que ele é uma ameaça e eu preciso destruí-lo. É o Darth Vader tentando trazer o Luke a todo momento pro lado negro e o Luke cheio de ira e tentando controlar essa ira para resistir à tentação de ir pro lado negro. Toda a luta passa esse sentimento de tensão e de angústia, e a conclusão dela é um daqueles plot twists, né, cara, que são fantásticos. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father. Mas esse plot twist foi uma jogada de mestre, porque de repente ele pegou a história dele e colocou de cabeça para baixo. De repente o conto de fadas virava uma tragédia grega. Não foi o aprendiz Jedi que lutou contra o Sith, foi o filho que lutou contra o pai. Foi o pai que tentou trazer o filho pro mal. Foi o filho que preferiu a morte do que se juntar ao pai, do que se tornar o que o pai se tornou. É uma história muito incrível. Cara, Império Contra-Ataque é muito foda. Tudo que esse filme representa pra Star Wars, todo o simbolismo que esse roteiro tem pra Star Wars, não tem um segundo desse filme que é desperdiçado. Parece que o filme tem 10 minutos, porque você assiste e ele passa rapidíssimo, porque sempre tem alguma coisa acontecendo. É um filme fantástico, é uma obra-prima, é um dos meus filmes favoritos. Eu considero o Império Contra-Ataca um dos melhores filmes da história do cinema. E você pode discordar de mim nos comentários, ou concordar comigo. Eu tô empolgado, então eu vou encerrar o pós-créditos, porque não tem mais nada pra falar desse filme. O Império Contra-Ataca, cara, que filmaço. E este foi mais um pós-créditos, a maratona continua ainda hoje, porque até o final do dia sai mais um vídeo falando agora do episódio 6, o fechamento da trilogia original, O Retorno de Jedi. Então, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e falou!